num momento assim meio de desespero, acho que eu não consigo, uma situação dificílima, nunca lidei com crianças com esse nível de agressividade. Eu voltei a ler Rogers e comecei a pôr em prática até do meu jeito. E num dado momento há uma festa na escola, e o pessoal então do quarto ano, do antigo quarto ano primário, que então para a quinta série, resolveu fazer uma música para a escola. Nesse momento a escola funcionava já normalmente, as crises, a violência tinha cedido, a agressividade. A letra me surpreendeu, ela traduzia muito da abordagem. E foi assim, eles foram escrevendo juntos, foi um produto do grupo. Então era alguma coisa assim, essa escola é tão pequena, mas ela parece tão grande de tanto que a gente pode fazer aqui, tanta coisa que a gente pode fazer. Aqui as professoras explicam mais de 20 vezes sem fazer cara. Quando tem que falar que está errado, fala mesmo. Mas também a gente pode falar quando elas estão erradas. Pode conversar. Quando a gente acaba a lição antes, vai no clubinho da criatividade e pode bolar um monte de coisa. Um não fica cutucando o outro. Essa escola deixou uma marca em mim, a gente quer deixar uma marca para ela, o nosso hino. Mais ou menos isso. Conversando depois, posteriormente com ele, eu tinha uma preocupação muito grande se eu estava fazendo certo. Ele disse, nunca trabalhei com criança pequena. O que você tem é uma influência minha. E eu entendi assim que não se é rogeriano, não se é igual ao outro nunca. Mas é das influências que você constrói uma perspectiva, é da sua leitura. Porque talvez ele fizesse completamente diferente, chegasse, mas pelos mesmos princípios, um fazer diferente chegasse, claro, até uma situação muito melhor. Carl Hansen Rogers nasceu em Oak Park, Illinois, em 1902. Faleceu em La Jolla, na Califórnia, em 1987. Formado em História e Psicologia, aplicou à educação princípios da psicologia clínica, área em que atuou por mais de 30 anos. Um desses princípios é a chamada terapia centrada no cliente, utilizando técnicas de reformulação e clarificação dos sentimentos, buscando uma atitude de maior aceitação dos sentimentos do cliente por parte do terapeuta. Rogers é considerado um representante da corrente humanista em educação. Concebe o ser humano como sendo bom e curioso e que precisa de ajuda para poder evoluir. Daí a necessidade de técnicas de intervenção facilitadoras. No Brasil, suas ideias se difundiram na década de 70, em confronto direto com as ideias comportamentalistas de Skinner. É nessa década que Rogers dirige sua atenção de maneira prioritária à educação, propondo uma pedagogia experiencial, centrada no aluno. Acredita que os alunos aprendem melhor, são mais criativos e mais capazes de solucionar problemas quando os professores proporcionam o clima humano e de facilitação. Para o Rogers, a liberdade em sala de aula é justamente a possibilidade do aluno descobrir a aprendizagem e poder refletir para o professor o que ele está sentindo para encontrar novos caminhos. Ou seja, a aula deixa de ser padronizada, idêntica para todo mundo. Há uma entrada do aluno nela, uma participação ativa, real, onde a liberdade dele está se expressando na vontade de aprender, ou dirigindo a própria aprendizagem. Os insights, os grandes momentos de descoberta, ele não guarda para si, ele coloca ali no grupo e o professor tem que estar muito preparado para acompanhar, porque senão a ditadura do conteúdo sufoca a liberdade do aprender. Professor, para ele trabalhar
Nessa abordagem, ele precisa desenvolver uma escuta sensível. Sensível ao aluno, ao sentido da pergunta do aluno. Ele precisa ter uma certa paciência, um compromisso com essa escuta. A escuta sensível é escuta sem julgamento. É a escuta capaz até, se for um caso de uma brincadeira, de uma falta de atenção, colocar o limite, mas primeiro ouvir. Isso é extremamente importante. Essa escuta que vai se fazendo sensível ao ato de aprender e ao significado que essa aprendizagem vai ter na construção dessa pessoa. Para Rogers, é uma pessoa em construção, não um aluno construindo apenas comportamentos acadêmicos. Quando alguém exprime um sentimento, uma atitude ou uma opinião, nossa tendência é quase de imediatamente sentir está certo, que besteira ou não é normal. Raramente permitimos a nós mesmos compreender precisamente o que significa para essa pessoa o que ela está dizendo. A questão da pessoa é fundamental nessa abordagem. A pessoa é inacabada. Se o crescimento físico para num determinado momento, o desenvolvimento da pessoa não para nunca. Como é uma garagem, nós vamos ter que dar uma paradinha, olhar para ver se não vem carro. Se não vier carro, nós podemos passar, tá bom? Estão olhando a luzinha? Então vamos lá. Parece que dá mais gente, não tá, Maria? Então não tem fim aprender a ser pessoa. Está aberta às transformações, a tudo o que está acontecendo ao redor e no interior de si mesmo. E isso precisa ser trabalhado na escola, porque senão você vai lutar para se defender contra as coisas que vão aparecendo, as drogas, as brigas, a violência. De novo, a questão de trabalhar somente os conteúdos, os conteúdos, comportamento acadêmico, como se pudesse dividir. Há um aluno e não há uma pessoa. A escola recebe uma pessoa inteira, com todas as suas nuances e as suas dimensões. E não recebe um aluno. A facilitação significa uma situação em sala de aula em que o professor se coloca, porque ele tem uma escuta sensível, um olhar sensível ao aluno como indivíduo e ao grupo como um todo, e pela empatia ele vai fazendo com que a aprendizagem seja conduzida de uma maneira em que ele funcione não como aquele que ensina, que cobra, que enche o pote do aluno de conteúdo, para depois ele poder cobrar, mas é aquele que vai ensinando e vai conduzindo de uma forma consciente, rigorosa e afetiva o aluno a aprender e a entender o significado, criar sentido, buscar sentido para aquilo que é novo para ele, fazendo uma corrente onde os aprendizados vão formando um conteúdo completo no interior de cada um para o significado da própria vida. A facilitação parece uma coisa muito difícil. Quando a gente fala com professores, fica sempre essa questão. São muitas pessoas, são muitos alunos. E eu tive uma experiência diretamente com Rogers na Universidade de San Diego, em 1980. Marcante. Eu tive um problema cirúrgico no dente, na gengiva. E enquanto o Rogers falava lá na frente, conduzia um workshop, eu várias vezes fui sair para tomar aspirina, porque tinha muita dor.
E mesmo o pessoal que estava no pequeno grupo não percebia, achava que eu tinha ido tomar água. E de repente, numa das minhas saídas, Carl Roger sai pela outra porta e me encontra tomando água. E me pergunta: o que há? Porque você tem um olhar e uma postura de dor. Eu era praticamente uma estranha num grupo de 80. E dali da frente, ele pôde distinguir a dor que devia estar visível em todos os gestos, né? E eu estava de aluna super aplicada ali, tentando aproveitar ao máximo aquela situação. Quando tento ouvir-me e estar atento ao que experimento no meu íntimo, quanto mais procuro ampliar essa atitude de escutar os outros, mais respeito sinto pelos complexos aspectos da vida. Sinto-me muito mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Mas, paradoxalmente, na medida em que cada um aceita ser ele mesmo, descobre que não apenas muda, mas que as pessoas com quem ele tem relações mudam igualmente. Aceitar não é concordar. Ela vem antes de tudo. Aceitar que as pessoas são diferentes, aceitar que as pessoas têm momentos que não estão idênticos aos nossos. O professor está dando aula, ele tem certeza que ele fez o máximo, mas o comportamento de alguns alunos fere, porque os alunos não estão reconhecendo isso. Como é que é essa história, né, na cabeça dele? Só que há um momento em que precisa compreender e aceitar que as pessoas estão com os seus outros conteúdos ali, dialogar aceitando o outro, olhando para o outro, é diferente de concordar. O concordar pode ser um lavar as mãos. Vocês não querem aprender? Dane-se. Nunca na abordagem seria isso. E eu até posso dizer para o aluno: eu concordo, eu entendo o que você está passando, mas não concordo com a forma como você está manifestando. Em princípio, ele se sente aceito. Isso deve ser muito difícil, é um momento difícil para você, mas esse seu jeito de manifestar eu não posso concordar. Então, você não pode agredir o outro. Eu concordo que a profissão fique cada vez mais interessante e mais cheia de vida, porque em princípio está se professando a fé no ato de aprender do outro. O grande problema é que o professor precisa se preparar para um outro paradigma. Não de que o conteúdo é tudo. Algumas pessoas aprendem ouvindo, outras pessoas precisam conversar para aprender, precisam entender, discutir. Outros rabiscam. Enfim, são inúmeras formas de aprender que estão ali naquela sala com um monte de gente. A dificuldade do professor é muitas vezes querer passar o conteúdo de um jeito só. E eu estou usando uma fala comum: passar o conteúdo. Esse conteúdo não é para ser absorvido tal como foi passado, é para ele ter um sentido, porque senão não vale a pena estar lá, nem para o professor, nem para o aluno. Eu acho que na medida em que o professor perde o medo de errar, ele perde o medo de não saber responder o que o aluno perguntou, ele é real e verdadeiro naquele momento, ele garante um respeito, se respeita também, e simplesmente a profissão ganha mais força. É essa questão que permeia essa construção do humano, até porque o aluno também vai compreender o que é aprender, que o professor está em situação de aprendizagem.
A hora que tem um ser que não está numa situação de aprendizagem, mas deu-se ponto definitivo, é assim e acabou. E não é. A gente sabe que não é. O ensinar é uma consequência de colocar-se em aprendizagem. Quem parou de aprender também parou de saber ensinar. Um menino com uma dificuldade muito grande afetiva, uma criança muito complicada, com muita dificuldade, então, de conviver e de aprender. Isso mostra que essas coisas andam meio juntas, conviver e aprender. Aos poucos, fomos trabalhando com ele, com a mãe. Ele era um menino submetido a castigo muito grande, olhar no milho, tal, menino que não trabalhava muito bem as emoções, não chorava, não ria, sempre muito fechado. E num trabalho dele junto com a mãe, confessando junto, e ela disse que iria começar a fazer o que nós fazíamos na escola, dialogar, colocar limite, e não ia mais bater, nada disso. Se comprometeu, ele teve uma atitude pela primeira vez de uma emoção forte, de entender o que estava se passando com ele, de expressar isso. E com isso, essa barreira foi caindo, ele foi se aproximando e fazendo parte cada vez mais daquele grupo, daquela vida, das coisas que aconteciam ali na escola, na pré-escola. E depois ele foi para o 1º grau. E um dia ele apareceu com a professora dele, disse